Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. Eu quero neste momento convidar você para entrarmos juntos numa das histórias mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. A história da vida de Sansão. As lições que nós podemos obter da vida daquele que é considerado um dos homens mais fortes que já existiram. E nos dias atuais, nós temos visto as pessoas tentando atribuir a história de Sansão com a história de Hércules, que não passa de uma mera ficção. Mas a arqueologia já nos deu provas de que Sansão foi uma pessoa real. O templo de Dagon, que foi derrubado por Sansão, na região da faixa de Gaza, a arqueologia já encontrou as suas ruínas. Em uma outra ocasião, a arqueologia também encontrou um selo que trazia a imagem de um homem lutando com um leão, fazendo uma clara alusão à passagem de Sansão matando um leão. Olha, meus amigos, Sansão foi uma pessoa real, e da sua vida nós podemos tirar grandes lições para o nosso crescimento espiritual. O texto que eu quero tomar por base está no livro de Juízes, capítulo é o de número 13, e o verso é o de número 18. E o anjo do Senhor disse a Manoá: como perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso. O profeta Isaías já disse nos seus escritos: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas o primeiro nome é maravilhoso. Então, meus queridos, a história de Sansão começa com o seu pai, chamado Manoá, e a sua mãe, que a Bíblia não relata o seu nome. Mas a Bíblia disse que aquela mulher era estéril. Mas apareceu a ela um anjo e disse que ela teria um filho, e esse menino seria um escolhido de Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus habitaram a região que hoje é a faixa de Gaza, que Israel acabou de transformá-la num monte de escombros, né? Depois daquela fatídica história dos terroristas ali em Gaza. E aí, amados, quando a mãe de Sansão disse para Manoá, seu marido, as palavras do anjo, ele não acreditou. E a Bíblia diz que ela chamou para que ele fosse ver pessoalmente. E o anjo disse todas as coisas que eles deveriam proceder, que aquele menino não deveria nunca passar a navalha sobre a sua cabeça, que ele não poderia tomar bebida forte, por ser ele um nazireu de Deus. O voto de nazireado era um voto que as pessoas faziam por determinado tempo, mas no caso de Sansão era específico, porque a Bíblia relata que ele era para toda a sua vida. Sansão era escolhido desde o ventre. Então, meus queridos, nós podemos encontrar na história de Sansão lições estas que vão nos edificar na presença de Deus. Sansão é uma das figuras mais complexas e enigmáticas da Bíblia. Ele foi nascido no momento de opressão em que vivia a nação de Israel,
Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A sua vida é repleta de vitórias, também há muitas falhas, e nos ensina as lições poderosas sobre força, sobre fraqueza, sobre desobediência e sobre redenção. Olha, meus queridos, eu quero pedir desculpa, porque final de semana, à noite, as pessoas estão entregando lanche na cidade, o barulho é muito forte. A nossa sala não tem uma acústica bacana, então a gente acaba tendo que captar todos os barulhos lá de fora. E os caras param e buzinam e a gente acaba pegando nesses ruídos aqui no áudio. Vocês vão me desculpando aí, meus queridos. Em breve a gente vai trabalhar essa questão aí do isolamento térmico e vai ficar legal. Mas então, meus queridos, como eu estava dizendo, hoje nós vamos refletir sobre a vida de Sansão, a sua relação com Deus, a luta contra o pecado e a busca pela verdadeira força. A força de Sansão, amados, ela era vinda de Deus. Juízes capítulo 24, verso 25. Sansão nasceu com um propósito divino. Sua mãe, esposa de Manoá, ela era estéril, até que Deus interviu e disse que ela teria um filho, através do anjo do Senhor, e que esse menino seria separado para um propósito especial. A força de Sansão, que mais tarde ficou famosa, não era uma habilidade humana, não era resultado de um processo de academia, não era a base de anabolizantes. A força de Sansão, amados, ela fazia parte do Espírito Santo de Deus que vinha sobre Sansão, e naquele momento Sansão se tornava imbatível. Um homem capaz de levantar, amados, grandes estruturas, de dominar um leão selvagem nas mãos, de lutar contra 100, 200, 1000 homens e os vencer com muita facilidade. Então, amados, esta lição nos lembra que nossas verdadeiras forças, elas vêm de Deus. E quando vivemos em obediência a Ele, somos capacitados para cumprir o seu propósito em nossas vidas. A força verdadeira e duradoura não vem da nossa habilidade ou de esforço pessoal, mas ela vem da presença e da capacitação de Deus. Devemos buscar sempre depender de Deus. E devemos depender menos da nossa própria força. Porque quando nós passamos a depender único e exclusivamente de Deus, amados, nós podemos desfrutar de uma força sobrenatural que vem da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus, amados, ele nos fortalece em meio às lutas do dia a dia. O salmista Davi disse que a alegria do Senhor é a nossa força. O perigo do orgulho e da autossuficiência. Orgulho e autossuficiência. Isso tem acontecido na vida de muitos homens e de muitas mulheres de Deus. Sansão, amados, embora ele tenha sido escolhido por Deus para uma missão grandiosa, ele começou a ser influenciado pelo seu orgulho e pelo desejo de se auto-reafirmar. Quando ele escolheu se casar com uma mulher filisteia, contrariando os mandamentos de Deus, para se manter separado dos inimigos de Israel, ele demonstrou uma atitude de desobediência. Sansão acreditava que poderia agir por conta própria, sem considerar os planos e as instruções de Deus.
Então, meus queridos, quando Sansão resolve se casar com uma mulher filisteia, justamente dos inimigos de Israel, a Bíblia diz que ele foi orientado pelos seus pais. E a resposta de Sansão para os seus pais foi: ela agrada aos meus olhos. E foi justamente os seus olhos que pereceram ante as lanças dos filisteus, quando este caiu capturado. Olha, meus queridos, Sansão, amados, além de desobedecer a Deus, ele quebrou um mandamento universal, que é honrar pai e mãe. O seu pai disse: olha, filho, tem mulheres aqui nas terras de Dan, que Sansão fazia parte da tribo de Dan, ou em todo Israel, não tem mulheres bonitas para ti? Então Sansão, amados, ao invés de honrar o seu pai e a sua mãe, ele resolve agradar os seus próprios olhos. E isso é muito perigoso. Quando o homem, quando a mulher, ao invés de honrar o seu pai e a sua mãe, ele resolve agradar os seus próprios olhos, ele está quebrando um princípio universal. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muito sobre a terra. Sansão, amados, havia quebrado um princípio muito importante. Escolheu uma mulher filisteia, mas o Espírito de Deus, amados, ele estava sobre a vida de Sansão para um propósito maior. E a Bíblia diz que de vez em quando o Espírito impelia Sansão para os campos de Dan, para o deserto, porque Deus já queria usar Sansão ali contra os inimigos de Israel. Muitas vezes, amados, somos tentados a seguir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, sem consultar a direção de Deus. A vida de Sansão ela nos alerta sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência. Como essas atitudes podem nos afastar do plano divino. Portanto, devemos, amados, prestar muita atenção na direção que nós estamos caminhando. Se nós estamos indo de encontro à vontade de Deus ou se nós estamos seguindo nossos próprios caminhos. A fraqueza da carne e o pecado. Eu disse há pouco que a alegria do Senhor é a nossa força. A vida de Sansão ela revela como a carne e os desejos do coração também podem atrair o pecado. Isso pode ser um obstáculo, amados, em nossa caminhada com Deus. Em seu relacionamento com Dalila, Sansão cedeu aos seus desejos e à tentação, permitindo que o pecado o dominasse. Ele não reconheceu os sinais que estava sendo atraído para um perigo mortal. A sua fraqueza e a falta de vigilância o levaram a perder a força que ele tinha em Deus. Falta de vigilância. Sansão, amados, ele simplesmente ousou andar na corda bamba. Ele não poderia tocar nenhum animal morto. E assim ele fez. Quando mata o leão, ele vai lá e da boca do leão ele tira favos de mel. Propõe aquele enigma para os filisteus, né, que do comedor saiu comida, né, do forte saiu doçura. Mas ele não poderia tocar nenhum animal morto. Ele não poderia tomar vinho. E Sansão estava sempre embriagado, sempre bebendo vinho. Olha, meus queridos, a vida de Sansão é para o jovem de hoje um grande alerta para aqueles que querem seguir seus próprios caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem ele parecem de direito, mas no final são caminhos de morte. Quantas pessoas, amados, eles têm refutado a vontade de Deus,
Quantas pessoas têm desprezado os conselhos dos seus pais e ido após os seus próprios caminhos, seguindo os desejos do seu coração. Quando Sansão foi seduzido pelo pecado, nós também enfrentamos tentações diárias e precisamos ser vigilantes, precisamos ser conscientes das nossas fraquezas para não cedermos os desejos da nossa carne e perder a comunhão com Deus. A tentação é real, mas Deus é muito mais real. Deus oferece força para nós resistirmos à tentação. Mas Sansão, amados, brincou com o pecado, caiu nas mãos dos seus inimigos. Muitas pessoas dizem que a força de Sansão vinha dos seus cabelos, mas não. A força de Sansão vinha do pacto que havia entre ele e Deus. O cabelo era simplesmente um sinal, mas a força vinha do próprio Deus. Apesar de todas as falhas de Sansão, Deus não o abandonou. Mesmo após perder a sua força e de ser capturado pelos filisteus, Sansão voltou-se para Deus em arrependimento. E quando ele pediu a força a Deus pela última vez, Deus ouviu a sua oração e lhe deu capacidade de realizar a sua missão para a qual ele foi chamado. Na sua morte, a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ele morreu ali, no templo de Dagon, mas a Bíblia diz que ele, na sua morte, matou muito mais inimigos. Então, amados, ele entrou para a galeria dos heróis da fé, como aquele que da fraqueza tirou força. No momento em que Sansão estava lá no fundo do poço, sendo humilhado, estava havendo uma festa ali nas terras dos filisteus, e os príncipes estavam ali, Dalila, a traidora, também estava. E Sansão era um dos divertimentos ali, amados. Eles arrastavam, fazendo dele um bobo da corte, estava ele cego, teve seus olhos transpassados pela desobediência. E a Bíblia diz que ele pede para ser levado até as principais colunas do templo. E ali, amados, como já era um plano de Deus, ele tem o seu desejo realizado, o seu pedido foi realizado. E ele derruba as principais colunas sobre todos aqueles que estavam ali. Ele morreu, mas todos os príncipes ali que estavam naquele lugar e as pessoas que estavam ali também pereceram. A história de Sansão, meus queridos, ela nos lembra que não importa o quanto tenhamos falhado, o arrependimento sincero ele pode restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ele é um Deus de misericórdia, que pode nos dar uma nova chance para cumprir o seu propósito, mesmo depois dos nossos maiores erros. A vida de Sansão, meus queridos, ela revela que a verdadeira força está na obediência a Deus. Desde o início, Sansão foi chamado para seguir o voto de Nazireu, o que envolvia viver uma vida de pureza, separação para Deus. Mas, no entanto, ao longo da sua vida, ele quebrou esse voto. Desobedeceu a Deus de várias maneiras. Sua desobediência o levou à queda, mas a sua oração final pedindo a Deus, pediu a Deus assim aquela força que ele tinha antes, para que, pelo menos por um momento, ele pudesse se vingar dos seus inimigos. Deus ouviu e atendeu a oração de Sansão. Um homem que estava, amados, há muitos anos no cárcere. Ele estava ali, amados, jogado como para apodrecer no cárcere. Mas ele teve um momento de glória, um momento em que teve as suas forças restauradas. Então, meus queridos, a obediência não é um fardo, mas ela é uma fonte de força para a nossa vida. A vida de Sansão, ela é uma lição de como nós podemos usar até as fraquezas humanas para cumprir os propósitos de Deus.
mas também nos alerta sobre os perigos da desobediência e também da autossuficiência. O verdadeiro poder não está na nossa força física nem na nossa habilidade, mas na nossa dependência de Deus. Se nós falharmos, amados, como Sansão, há sempre um caminho, o caminho do arrependimento e da restauração disponível para nós. Que nós possamos aprender, amados, com a sua vida e viver em obediência, buscar força em Deus e nunca depender da nossa própria força, mas sempre depender da capacidade de Deus para nos restaurar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter esse comprometimento de viver a palavra de Deus. Que Deus possa, amados, transformar a sua vida a cada dia. Que você possa ter um crescimento espiritual na presença de Deus. Você está no canal Boas Novas Shalom. Continue assistindo nossos vídeos, compartilhando, dando seu like. E a minha oração é que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.